Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Por que eu estou começando esse vídeo com essa oração? Porque eu irei provar por esse vídeo hoje que essa oração está correta em todas as palavras. Porque ontem, no caso hoje que eu estou gravando dia 9, ontem foi o dia da comemoração do dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E como nós sabemos, se você já estuda o catolicismo de uma forma mais aprofundada, você sabe que existem 4 dogmas marianos. Maternidade divina, virgindade perpétua, Assunção de Nossa Senhora e Imaculada Conceição. E um inscrito meu me pediu para eu fazer esse vídeo explicando porque tem muitos protestantes, infelizmente, que contestam, que não acreditam nesse dogma, só que hoje eu vou provar porque ele está certo. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender o que é o dogma da Imaculada Conceição. Bem, a gente sabe, que Adão e Eva foram os primeiros homens, os primeiros seres humanos. E Deus criou o homem com a vocação da eternidade. O homem nasceu como um ser intelectual, como uma espécie, como uma raça racional, porque ela já nasceu predestinada por Deus para ser uma raça aliada a Ele. Os homens e os anjos têm a mesma vocação, só que são vocações que se realizam de formas diferentes, porque o anjo ele é imaterial, ele é incorpóreo, enquanto o homem é ao contrário, o homem ele é corpóreo e material. Portanto, no caso do homem, o reino de Deus se espalha através das gerações, que se dá através da reprodução entre homem e mulher. E foi para isso que Deus criou Adão e Eva. Criou eles para serem uma raça, uma espécie unida a Ele. Então, Adão e Eva, quando foram criados em estado pleno de graça, ou seja, eles foram criados de forma perfeita. Não perfeita no sentido máximo do termo. O único ser que realmente é perfeito é Deus. E o homem e o anjo só podem ser realmente perfeitos quando atingem a sua beatitude. Então, Adão e Eva não tinham ainda atingido a sua beatitude porque eles não tinham ainda cumprido sua missão. E a missão deles era realmente se santificar plenamente. E como é que se daria isso? Vencendo todas as tendências ao pecado, porque mesmo que Adão e Eva tivessem nascido perfeitos, eles nasceram com a tendência ao pecado porque eles nasceram com o livre-arbítrio. Portanto, Deus deu a eles a liberdade de conhecer, a liberdade de escolha, de fazer o que eles queriam fazer. Só que Deus deu a eles um mandamento e eles descumpriram isso. E por que Deus então criou a árvore do fruto proibido se ele sabia que era por essa árvore que Adão ia cair em pecado? Porque Deus queria que Adão vencesse a tentação. Só que Adão caiu nela e Eva também. E através da queda desse homem, gerou-se a queda de todos os outros homens. Espera só a moto passar. Foi. Então, por que a queda de Adão e Eva gerou a queda de todos os outros homens? Porque é como se fosse uma doença. Veja, Adão e Eva eram plenos de graça. Eles eram perfeitos em vontade e intelecto. Quando eles caem em pecado, eles perdem essa graça, ou seja, a vontade e o intelecto deles ficam danificados. Então é realmente como se fosse uma doença, porque tipo assim, quando uma mulher que está grávida fuma, bebe muito, o filho dela obviamente vai nascer com um problema, vai nascer doente, vai nascer com alguma coisa danificada. E esse foi o caso de todos os outros homens. Porque Adão e Eva foram os primeiros seres humanos. Portanto, deles iria nascer toda a humanidade. E como eles ficaram doentes, como eles perderam a graça deles, logicamente todos os seus filhos, portanto, toda a humanidade também iria nascer danificada, também iria nascer sem a graça. Por isso que existe o pecado original. E Chesterton diz que o dogma do pecado original é o dogma católico mais fácil de se perceber, porque, obviamente, todos nós sabemos que o mal existe em abundância há séculos na humanidade. Então, todos nós nascemos com o pecado original, e por isso que todos nós pecamos. Todos os seres humanos são assim.
Só teve duas exceções, Jesus e Maria. Porque Deus não ia abandonar o homem. O homem caiu em pecado, caiu. Mas Deus não ia abandonar ele. Deus criou um plano para salvar a humanidade, que era através de seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus é o próprio Deus, é o Verbo divino que se fez carne. Portanto, Jesus é a própria verdade. Não tinha como ele pecar, era impossível. Portanto, ele nasceu como homem, 100% homem, só que sem pecado original. Por isso ele nunca pecou. Só que Maria também foi assim. Maria, obviamente, não é a verdade. Maria, obviamente, não é uma deusa. Ela é uma humana comum, como qualquer um de nós. Só que Maria, mesmo se tivesse nascido com pecado, mesmo se ela tivesse pecado, né, nascido com o pecado original, ela já ia ser uma mulher muito santa. Ela já ia ser uma mulher que amava Deus profundamente acima de todas as outras coisas, disparadamente. Então Deus viu isso, viu essa virtude de Maria e a escolheu para ser a mãe de seu filho. Porque veja, gente, Deus definitivamente não ia escolher qualquer mulher para ser a mãe do Messias. Era impossível. Tinha que ser uma mulher especial por 3 motivos. Porque ele não ia escolher uma mulher comum para cuidar de seu filho. 2, era necessário a mãe de Jesus ter uma honra, ter uma dignidade infinita. Porque, veja só, nenhum anjo, por mais supremo que fosse, nunca teve a honra de ser chamado de pai ou mãe de Deus. Maria foi a única que teve essa honra. Ela pariu o próprio Deus, carregou o próprio Deus em seu ventre. Então, que glória, que honra que ela tem que ter. E para essa honra ter que ser muito grande, isso, inclusive, era importante para o próprio nome, para a própria honra de Jesus. Porque, veja, se Maria não fosse muito santa, mas fosse a mãe de Jesus, isso iria reduzir um pouco a honra de Jesus. Porque isso ia mostrar que, ele nasceu de uma mulher comum e é isso. Não era uma mulher muito santa, não. Caraca! Isso seria assustador de se imaginar que Deus vai nascer de uma mulher comum. Isso é algo absurdo. Então, para a honra de Jesus, era necessário que Maria também fosse muito santa. E agora, a terceira e última coisa, era impossível uma mulher comum carregar o próprio Deus em seu ventre se ela não fosse muito santa. Por quê? Veja, quando nós vamos comer a hóstia sagrada, a gente precisa primeiro limpar os nossos pecados, limpar nossa alma pela confissão e pela penitência. Então, se é necessário a gente limpar os nossos pecados para comer a hóstia sagrada, imagine o quão purificado tem que estar a alma da mulher que vai carregar o próprio Deus em seu ventre por 9 meses. Na Bíblia é dito que onde Jesus pisava era um lugar santo. Então imagine o quão santa deve ser a mulher que o carregou em seu ventre por 9 meses e o pariu. Tem que ser uma mulher extremamente santa, extremamente pura, santificada. E por que Deus fez isso? Porque Maria, ela é a representação de tudo aquilo que Jesus quer das nossas vidas. Se a gente perguntar assim, o que Jesus pode fazer na minha vida? No que ele vai me transformar? Olhe para a figura de Maria. Maria era uma mulher comum, mas ela foi transformada inteiramente por Jesus. Essa é a minha visão de Maria e também é a visão da igreja. Maria é a encarnação do que é um cristão, é a encarnação de alguém que se transformou profundamente por Jesus. Ela é a representação máxima do que Jesus quer que nós sejamos. Então, Maria, para ser isso tudo, precisava ser imaculada por Deus, precisava ser privada do pecado original. E isso aconteceu pela honra de Jesus e pelo mérito dele. Maria nunca cometeu um único pecado, nem mortal e nem venial. Mas em qual versículo da Bíblia você diz isso?
Tem. O dogma da Imaculada Conceição é um dogma tardio, ele é do século XIX. Só que isso acontece porque a igreja está sempre estudando a própria fé, gente. Jesus não nos revelou tudo. Ele próprio disse que ia ter muitas coisas que iriam ser reveladas no futuro pelo Espírito Santo. Então tem muitas coisas que não foi ele que nos revelou, que ele deixou isso para o Espírito Santo e que foi revelado por nós no século XIX, porque a igreja ela é protegida pelo Espírito Santo. Portanto, ela nunca erra em matéria de fé e de moral. Então, se a igreja disse que Maria foi imaculada, é porque foi. Então, é um dogma que vem do próprio Espírito Santo. E que faz muito sentido, porque, veja só, primeira vez que citam Maria na Bíblia, que o anjo vai se referir a ela, qual que é a primeira coisa que ele diz, né? São Gabriel Arcanjo, ave cheia de graça. Veja, era um anjo que a própria Bíblia diz que sempre estava diante de Deus. Era um anjo grandioso, lá nas alturas, muito elevado e muito santo. Ele olha para Maria, uma adolescente de Nazaré, e diz: ave, cheia de graça. E tantos outros versículos aqui, em Gênesis, no Apocalipse, vários e vários simbolismos sobre a figura de Maria. Ela é a mulher que pisou na cabeça da serpente e é a mulher que o dragão odeia. Essa é a Virgem Maria. E aí muitos vão dizer: mas na Bíblia diz que todos pecaram, né? Em Romanos. Sim, meu querido, só que na Bíblia também diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez. E adivinha, Jesus ressuscitou Lázaro. Só que Lázaro obviamente morreu de novo, porque a ressurreição de Lázaro não é a mesma ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Só que Lázaro, obviamente, foi ressuscitado, mas ele iria morrer de novo. Então, Lázaro morreu 2 vezes. Então, a Bíblia está errada? Está se contradizendo? Não. Porque isso é uma regra. Só que tem as suas pouquíssimas exceções. Maria foi o único caso de uma mulher, assim, tipo, que não tinha nada de divina, que não cometeu pecado. Porque, assim, Jesus era um homem e ele nunca pecou. Só que ele tinha uma natureza humana e divina. Maria foi a única que tinha natureza só humana que nunca pecou. Então ela é uma exceção da exceção. Mesmo caso com Lázaro. Então não adianta você vir aqui com esse versículo, porque ele é facilmente refutável. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Valeu, até o próximo vídeo.